Amém. Vamos ler o livro de Êxodo, capítulo 14, e vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 14. Amém, hermano Vidal. Ana noite, está bem? Deus te bendiga. Saludos à distância. Irmã Karina também está dando aqui sua saudação. Karina Araújo. Bom dia, irmã amada. Deus te abençoe também, irmã Karina. Obrigado por estar conosco. Irmão Valdir Emídio, Deus te abençoe. Pastor e mando saudações a todos. Amém, irmão Emídio, Deus te abençoe também. Irmão Sidney, bom dia, com a paz e a graça no Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe. Amém, irmão Sidney, Deus te abençoe, bom dia. Livro de Êxodo, capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 10 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Olha só a ironia desse povo. Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Vamos falar com o Pai. Precioso Deus e eterno Pai celestial, agradecemos por estarmos aqui nesse momento que Tu nos permite, Senhor, para termos esse tempo contigo e Tua palavra, e crendo que uma vez ouvindo a Tua palavra, estamos ouvindo Tu mesmo falando, e sabemos que Tu és real, e a Tua palavra é real, viva e eficaz. Então, Senhor, Tua palavra, além de ser viva, real e eficaz, ela é atual. Então nós sabemos que a mesma palavra que Tu deu para os Teus filhos e que serviu para os Teus filhos no passado, deve servir também para os Teus filhos no dia de hoje. Então por isso estamos aqui, Senhor, compenetrados em Ti, na Tua palavra, na esperança de que ela mesma possa falar conosco e nos fazer filhos melhores para Ti, nos encher da Tua alegria, da Tua paz, do Teu gozo, da salvação, que Tu nos tem dado. Nós cremos que a Tua palavra faz tudo isso, Senhor. Enquanto nós temos um diabo, um demônio que nos acusa dia e noite, nós temos um advogado que nos protege, que nos abençoa e que nos defende dia e noite. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta provisão. Somos indignos dessas coisas, mas aprove Tu nos dar pelo Teu amor e graça e misericórdia para conosco. Agora, Senhor, trate dos Teus filhos mais uma vez pela Tua palavra nesta manhã. Que não seja um homem falando, mas Tu falando para eles, Senhor. E crendo que Tu fará e nos responde, nós pedimos essas coisas e Te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, meus queridos, neste momento aqui que Israel estava passando pelo seu êxodo, quando ele estava ali saindo do Egito, eles estavam aí vivendo um momento de muita luta, de muita apreensão. O povo estava conturbado porque o mesmo faraó que deixou o povo sair, partir, de repente mudou de ideia e começou a correr ao encalço deles, atrás deles, junto com a sua frota militar, para de alguma forma impedi-los e trazê-los de volta para o Egito. Então eles estavam ali preocupados, estavam ali estarrecidos e murmurando. A palavra diz que alguns clamaram ao Senhor e outros reclamaram e murmuraram e fizeram ironias para Moisés. Eu não quero crer que esse pessoal que clamou ao Senhor também fez ironia a Moisés. É também possível, né? Porque isso aqui apenas refletia a situação daquele povo, a situação da escravidão. Anos, centenas de anos de escravidão, deixou aquele povo frouxo, sem fé, sem posição. Então, era essa a condição que eles estavam. E eles estavam ali desesperados, pensando, olha, o que vamos fazer aqui? Então, seria melhor que nós ficássemos no Egito, porque agora o faraó vai vir aqui, vai nos matar aqui no deserto, então para quê? Que morrêssemos no Egito? Então, Moisés, a fim de acalmar o povo, ele deu esse conselho. E era Deus ali, através do seu profeta, dando essa palavra para eles.
dizendo para que, em primeiro lugar, que eles se aquietassem. Antes que vocês comecem a murmurar, antes que vocês fiquem desesperados, a primeira coisa que ele disse, aquieta-te, calma, fique em silêncio. Quando você vê algum problema, quando você vê uma situação contrária te afligindo, quando as coisas não saem de acordo com o que você queria, quando você planeja uma coisa e a coisa sai de uma forma diferente, ao invés de você sair murmurando e reclamando e se descabelando e perdendo a paciência, a palavra de Deus que serviu para aquele tempo serve para hoje e para você também. Essa mesma palavra diz para você. Quando você se defrontar com uma situação assim, Deus está dizendo para você, acalma-te, aquieta-te. Não tema nada, Moisés disse para eles. Porque Deus está conosco e Deus vai nos dar aqui o livramento. Então, seja qual for o problema que um filho de Deus estiver passando nos dias de hoje, esse mesmo conselho é para eles também. Seja o problema que você estiver passando, essa era neurótica que estamos vivendo, do corre-corre, de aflições e más notícias, o que vamos fazer? É pandemia para cá, é morte para lá, um parente faleceu e aí todo mundo fica aterrorizado, neurótico, preocupados. A palavra diz, aquieta-te, mantenha a tua calma. Ainda existe um Deus real para que te dá o mesmo livramento que ele deu para Israel. Ele deu aquele livramento ou não deu? Claro que deu. Se ele fez isso, você acha que ele não pode fazer a mesma coisa hoje? Ou você acha que o Deus só conseguia fazer milagres no passado, hoje não pode mais? É o mesmo Deus, ele não muda. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tivemos aí um ministério profético para nos mostrar o quão real essa escritura é. Então, se ele pôde fazer isso, livrar o seu povo lá, ele vai te livrar de todo o tormento, de toda a perseguição, de todo o problema que você possa estar sofrendo hoje. Seja aflição, seja doença, enfermidade, não interessa. Simplesmente aquieta-te. Mantenha calma. E esses egípcios que você está vendo, Moisés disse, vocês nunca mais vão se deparar com eles. Esses egípcios que te atormentam hoje, esses problemas, você nunca mais vai ver eles. Porque o Senhor vai te livrar. Creia nisso. É promessa. Amém, meus irmãos? Então, eu creio que da mesma forma, sim, como Deus deu aquele livramento, ele pode fazer a mesma coisa hoje. Porque hoje, a igreja de Jesus, nesta era conturbada que estamos vivendo, também está passando por um êxodo. Israel estava passando por um êxodo lá, certo? Nós também estamos passando para o nosso êxodo. Estamos nos preparando aqui, nessa nossa jornada rumo ao reino, para sermos levados a um palácio que o Senhor Jesus está nos preparando, No reino de meu Pai há muitos palácios. Então estamos nos preparando aqui, estamos num êxodo. Só que durante esse trajeto do êxodo, vamos nos deparar com águas amargosas, com vários problemas, egípcios aos nossos encalços. E o que você faz nessas ocasiões? Durante esse teu êxodo aqui, o que você vai fazer? Nessa era neurótica que estamos vivendo? Você simplesmente vai se aquietar e descansar em Deus e confiar nele. Porque o mesmo Deus que nos tirou do Egito, ele mesmo está te preparando. Ele mesmo está te capacitando para você enfrentar este êxodo até entrar na terra prometida, até Canaã. Então, como eu disse, são muitas situações aí que têm deixado o povo em aflição. Porque o Mambanda disse que estamos vivendo uma era neurótica. Nos dias do Mambanda tinha aqueles problemas. Hoje, eu creio que temos o triplo de problemas que havia nos dias de Mambanda. Certo? Então, as notícias que nós vemos aí sobre novas ondas de pandemia, agora, estamos aqui falando maio de 2021, há uma notícia de uma terceira onda chegando para cá. Na Europa já tem a notícia de uma quarta onda chegando lá, da pandemia, do vírus aí. Não posso dizer porque você sabe que essa plataforma bloqueia se você fala o nome do vírus. É o vírus chinês lá, aquele que foi feito em laboratório, tá? Foi feito em laboratório, uns 5, 10 anos atrás, não sei quanto tempo foi. Estava guardadinho lá. Foi feito sim. Eles dizem que não, mas foi. Tá? Que vírus está falando? Você sabe que vírus, não estou dizendo o nome. Certo? É o vírus lá do Xinjiang, lá, Tai Chi Chuan, Então hoje tem esse alerta, essa miasma, essa euforia, esse desespero, e vai vir uma outra onda, e vai vir mais lockdowns, e vai vir mais confinamento, e mais isolamento, e não podemos sair. E o povo fica em aflito, em aflições, desesperos, e vai ver as notícias, ataques terroristas Hamas contra Israel, e o fim está chegando, o fim está próximo, ameaças de crise financeiras globais, desemprego e tantas outras coisas. Então isso tem tirado o sono e a paz de muitas pessoas.
deixando elas aí nessa condição neurótica e nervosa que nós estamos vivendo. Agora, nessas minhas pesquisas que eu fiz para trazer esse tema para nós hoje, muito rapidamente, como eu disse, é interessante que o Mombrana, ele dava, para essa condição nervosa e neurótica que nós estamos vivendo hoje, o Mombrana dava como culpa, como responsável, as igrejas. Você sabia disso? Sim. Mombrana colocava, em boa parte, como as igrejas como sendo as culpadas por esta era neurótica em que nós estamos vivendo. Mas por quê? Por que as igrejas têm a ver com esse mundo que está aí neurótico? Por que a igreja seria responsável por isso? Por boa parte disso? Então eu quero ler aqui os sermões para você ver onde ele explica. Mas ele disse, essa é uma situação que estamos vivendo. Porque as próprias igrejas também estão nessa condição neurótica e nervosa. As próprias igrejas que deveriam estar transmitindo aí paz e esperança para os seus membros, elas mesmas se encontram aí nervosas, né? Onde cada grupo aí está buscando fazer o seu proselitismo, buscando defender a sua própria verdade, em detrimento das demais. Então aquela rivalidade, aquela briga, aquela contenda, aí você vai para as redes sociais, aquela discussão de doutrina. Porque as igrejas estão neuróticas na situação. E o Mombrana, ele nos lembrava que Deus, ele nos aconselha na sua palavra a nós buscarmos a Ele somente. E a não nos aquietar e não ficar preocupados com nada, seja com problema de doutrina, com preocupações teológicas ou mesmo os problemas aí sociais que o mundo vem enfrentando, porque realmente é uma era nervosa, uma era neurótica que nós estamos vivendo. Então, nessa situação aqui, o que você deve fazer? Andar como gado aí, sair neurótico, correndo e desesperado? Não, eu disse, ninguém que vem para essa mensagem veio aqui sob efeito manada. Deus te tratou como filho, como indivíduo. Então, haja como um. Certo? Deixa eu ler aqui alguns sermões do Mombrana. Mensagem Aquietai-vos. Eu quero crer que não foi traduzida, de 57. É uma era nervosa que estamos vivendo. O que é isso? Em seguida, dou essa advertência solene à igreja. Aquietai-vos. O mesmo conselho que Moisés deu lá para Israel. Aquietai-vos. Ou seja, não murmure, não reclame. Deus sempre manda aquietar antes de fazer qualquer coisa. Sim, ele deu um livramento, mas antes de livrar, Deus, através do seu profeta, aquieta-te, mantenha calma, fique tranquilo. Não perca a esperança, não se afobe, não se agite, não fique desesperado, não fique impaciente. Aquieta-te. Então, a primeira coisa que Deus está pedindo para a sua igreja nesse dia de hoje, em meio a essa aflição que estamos vivendo, em meio aos dias conturbados, o Senhor está dizendo, diz o Mombrana aqui, aquieta-te. As igrejas estão em um estágio neurótico. Os membros, os crentes, estão assim. Muitos crentes estão neuróticos. Cada igreja é um proselitismo, um puxão, um alvoroço e um aborrecimento. É uma era neurótica. Mas aquieta-te. Agora, essa é a mensagem. O título da mensagem dele era esse, aquietai-vos. Observe, Caleb aqui, as pessoas tinham acabado de voltar, os espias. Nós mencionamos isso no culto passado. Você lembra disso? Da Terra Prometida. Eles estavam em Cades Barné e eles passaram por muitas provações e viram a mão de Deus. Uma bela imagem, um belo quadro da igreja do Evangelho Pleno. E muitos deles ficaram desanimados, desencorajados e chateados. E você lembra que isso provocou um efeito manada sobre o povo. Todo o povo ficou daquele jeito, porque essa era a reação, essa era a atmosfera dos 10 espias e que foi transferida para todo Israel, para todas as tribos. Eles ficaram chateados, encorajados, porque tantos ismos e coisas diferentes aconteceram na igreja. Está trazendo para os dias de hoje. Mas isso não tira a coisa real. Deus está chamando sua igreja para se aquietar. Aquieta-te. Não fique pulando e correndo sem saber o que está fazendo. Volte para a palavra. Volte para Cristo. Amém? Veja, Mombrana disse que uma das razões de o mundo ter se tornado neurótico, como eu já te disse, é por causa das igrejas. E aqui ele está dizendo por quê? Se afastaram da palavra. Se afastaram de Cristo. Então, como não há quase uma referência, porque muitos não estão pregando a palavra,
genuína, a doutrina de Cristo, então as pessoas ficam perdidas, elas ficam confusas com outros ensinos, e com o falso treinamento, elas passaram a viver fora do caminho de Deus. E é a falsa instrução da palavra, ou talvez a própria ausência dessa instrução, a ausência dessa palavra, que faz com que as pessoas muitas vezes tomem aí em suas vidas um rumo precipitado, deixando até depois traumas e feridas que ficam aí acompanhando a eles por toda a sua existência. E as igrejas que aí estão, para supostamente orientar as pessoas, estão simplesmente servindo o quê? Como bucho de canhão para o diabo. O Mambana disse, essa era uma grande queixa dele, não estamos levando as pessoas para Cristo, estamos levando para nós mesmos, para os nossos próprios pensamentos, para os nossos próprios sistemas, para o nosso próprio reino pessoal. Muitos tabernáculos, muitas igrejas são erguidas apenas com isso. E o que isso produz? Um bando de crentes neuróticos. Mensagem confirmação da comissão, de 62. O mundo inteiro está em condição neurótica. As igrejas se afastaram da palavra. Existem todos os tipos de organizações e denominações que empacotam credenciais terrenas, e se você não pertence a eles, você não pode enfiar a cabeça em uma de suas igrejas. Ou seja, se você não pertence a eles, você não é deles, você é excluído. Então veja, não são poucas as pessoas que às vezes me ligam, me procuram, pedindo aí alguma orientação devido a certas escolhas erradas que eles fizeram durante suas vidas. E às vezes, volta e meia, eu digo para eles, baseado no que o próprio Mambana nos ensina, que muitas vezes essas nossas decisões ou escolhas erradas que fizemos é devido a uma falsa instrução da palavra, ou porque não fomos instruídos corretamente. Então, um treinamento errado vai levar o crente a um caminho errado. Então, uma das grandes queixas que o Mambana tinha, como eu disse, é desses ministros, que ao invés de orientar o povo, ao invés de dar uma instrução correta, deixar o povo à mercê do seu próprio livre-arbítrio, do seu próprio querer, sem uma orientação, sem uma boa referência, né? Ou então partiram para legalismos, que também é um extremo que não ajuda nada. Isso também cria traumas do mesmo jeito, deixa as pessoas neuróticas, nervosas do mesmo jeito. Legalismo não resolve, é uma ferramenta falsa, não resolve a coisa. Mas tem que haver uma orientação correta da palavra. E quando há uma orientação correta da palavra, então o Espírito Santo entra em cena e é Deus, o Espírito Santo orientando e guiando, administrando, orientando, instruindo, treinando o seu povo, os seus filhos. Não vou dizer que ainda mesmo assim não vai cometer alguns erros, mas não vai ser aquelas coisas das quais você vai se arrepender pro resto da vida, como alguns às vezes me escrevem, olha, irmão Jorge, eu fiz coisa que eu não posso nem mencionar aqui porque foram idiotas, eu fiz erro. Eu digo, olha, é a instrução errada da palavra. Mambana disse assim, na mensagem, passava Jesus o Nazareno. Pelo título, eu creio que você está vendo que não temos tradução dela, certo? Não sei se alguém traduziu isso. Mensagem de 58. E então, você se pergunta, por que temos delinquentes juvenis esfaqueando pessoas até a morte nas ruas? E nos tornamos uma era neurótica. Por quê? Por que há pessoas aí esfaqueando outros nas ruas? Por que todo mundo está neurótico? Olha a resposta, porque veja, eu disse que essa mensagem eu creio que nós não temos traduzido. Então se nós não temos, você não leu isso aqui. Então você não sabe, você vai ouvir isso aqui pela primeira vez. Eu fiz vasculhei todos os sermões do Mambana, e é só aqui que ele menciona isso. Em outros sermões não traduzidos, eu não vejo ele mencionar isso. Mas aqui ele disse. Então aqui ele está dizendo, por que algumas pessoas estão aí cometendo esses crimes e pessoas faqueando os outros, delinquência juvenil e estão todos neuróticos? Por quê? Ele vai dar aqui a resposta. Porque deixamos Deus de fora e aceitamos credos em nossa igreja no lugar do Espírito Santo. Exatamente certo. Como é que é isso, irmão Diógenes? Está certo a sua tradução, tem que estar errado. Não, você não pode ter traduzido correto isto. Como é que uma banda foi dar esse tipo de explicação? Quer dizer, então, que as pessoas aí estão esfaqueando os outros nas ruas por causa de doutrina de igreja, credo de igreja. O que credo de igreja, irmão Branham, tem a ver com esses problemas aí? Veja, consegue entender isso? Ele não está culpando aí as criminalidades, essa delinquência aqui, por causa de desagregação familiar, por causa de falta de instrução, falta de educação, falta de moradia, desemprego, problemas sociais. Ele não está botando a culpa dessas coisas. Ele está dizendo, olha, essas coisas estão acontecendo, esses crimes, essa neurose toda, é porque as pessoas se afastaram dessa doutrina. Pura e simplesmente.
Por que o irmão Umbanda usou isso como causa? E aí, por que você vê que as igrejas são as grandes responsáveis pela neurose que vivemos hoje? As igrejas por não terem se posicionado corretamente. O Umbanda que está dizendo, porque eles se afastaram dessa doutrina, porque eles se afastaram da sã palavra, então eles que deveriam ser uma referência para instruir, para guiar as pessoas no caminho certo, por não darem uma instrução correta, as pessoas ficaram à mercê das suas próprias volições, dos seus próprios desejos, sem uma instrução correta, sem uma instrução correta. Não tiveram uma instrução correta. Umbanda diz que eles se tornaram neuróticos porque aceitamos créditos em nossa igreja no lugar do Espírito Santo. Então, ao invés das igrejas levar as pessoas para Cristo, essas pessoas acabaram depois se perdendo, se confundindo, se afastaram da palavra, e por isso hoje, diz o Umbanda, o mundo inteiro está neurótico por causa disso. Achou pouca coisa? Se o Umbanda disse isso, eu creio nisso aqui. Então, isso que o Umbanda diz aqui, meus irmãos, faz muito sentido também, porque você sabe que Paulo disse, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, nos últimos dias sobrevirão tempos neuróticos. Por que isso? Aí ele cita aquela lista de pessoas assim, porque as pessoas, e está falando dos cristãos do futuro, serão desobedientes, duros, soberbos, irracíveis. Ele cita aquela série de coisas lá, em 2 Timóteo capítulo 3, se eu não me engano. E ele fala de crentes, porque ele fala que eram pessoas que viviam uma forma de piedade, mas sem o seu poder, sem a eficácia do poder de Cristo, negando a eficácia do poder de Cristo. Então está falando ali de crentes. Então Paulo ele está falando que nos últimos dias os tempos seriam difíceis, porque os crentes seriam neuróticos. E por causa das igrejas neuróticas, diz Umbanda, o mundo está neurótico. Simples. Então veja, a explicação do Umbanda é bíblica. Paulo disse isso. Você somente tem que saber aplicar isso com a Bíblia e com a mensagem para agora. Então, cabe hoje, meus irmãos, a nós, como filhos e filhas de Deus, regenerados, que alegamos ser, estarmos sempre, então, o quê? Refletindo, certo? E pensando nas coisas que nós fazemos, nas coisas que nós falamos, ao invés de nós ficar seguindo aí como manada, o corre-corre do mundo neurótico. Porque, como nós vimos no estudo anterior, todos nós estamos aí de alguma maneira aí servindo de influência para alguém. Você está servindo de influência para alguém. Mensagem de Umbanda, a mensagem para a igreja de Laodiceia 58, eu também creio que não temos traduzido, hein? Eu estou gentilmente pensando nisto, que muitas vezes a igreja, em sua frouxidão, olha, estou sendo gentil, estou chamando vocês de frouxos, né? Por que ele diz isso? Porque ele poderia usar outro termo, ele poderia chamar de hipócritas. Eu estou sendo gentil com vocês, não vou chamar vocês de hipócritas, mas vocês são frouxos, são crentes frouxos, a igreja está frouxa. A igreja, os crentes dos últimos dias seriam assim. Começa a fazer coisas, e pensar coisas, e tomar as coisas como elas são, quando devemos pesar o que fazemos e dizemos. Devemos pensar antes de falar. Então, crentes frouxos, sem uma perspectiva da palavra para suas próprias vidas, para sua própria família, acabam fazendo coisas e pensando em coisas que não deveriam pensar. E por que isso? Já vimos, porque se afastaram da palavra, aceitaram outros credos, ou seja, se afastaram da instrução correta da palavra. A instrução correta da palavra te instrui a viver o cristianismo. Não apenas dizer que você é um cristão, você vive o cristianismo. A instrução correta da palavra faz Cristo entrar em cena e viver em você. Uma falsa instrução não vai trazer Cristo em cena na tua vida. A falsa instrução vai afastar Cristo de você. Mas vai fazer você de um cristão, ou seja, você vai tentar pensar que você é um cristão e vai tentar viver como um cristão. Mas uma Umbanda vai dizer que são igrejas frouxas, na sua frouxidão. Pessoas falam coisas, dizem coisas, atuam de uma forma equivocada. Quando devemos pensar o que fazemos e dizemos, devemos pensar antes de falar. Minha velha mãe sulista costumava me dizer, pense 2 vezes e fale 1 vez. É um bom conselho aí, para os tabernáculos da mensagem. São as pequenas coisas, às vezes, que deixamos de fazer. Parece uma pequena coisa, mas isso faz toda a diferença. Tem pessoas que estão deixando de fazer coisas pequenas.
E isso faz toda a diferença. São as pequenas coisas, às vezes, que deixamos de fazer, que significam muito para nós. Ficamos com tanta pressa de correr sobre as coisas nesta era neurótica que vivemos. Caberia a nós, como a Igreja de Deus esta noite, parar e esperar um minuto e ver onde estamos. Aquieta-te. Não se afobe. Então, veja, Mambana dizia que pessoas espirituais, como os profetas, geralmente são pessoas nervosas. Ele disse, eu sou uma pessoa nervosa. E nós temos um exemplo que ele cita de Elias. Elias havia matado os sacerdotes de Baal, você lembra disso? E depois que ele matou os sacerdotes, eu creio que foi numa visão, ele viu numa visão ele fazendo isso, então ele cumpriu uma ordem do Senhor. Mas o Senhor não mostrou numa visão o que ia acontecer depois. Talvez ele achou que todo Israel se converteria ao Senhor, mas não aconteceu nada disso. Depois que ele cumpriu a visão e matou aqueles sacerdotes, o que aconteceu? A rainha Jezabel apareceu e ameaçou ele de morte. Olha, eu vou fazer com você o mesmo que você fez com os meus sacerdotes. E não tinha visão mostrando para Elias o que ia acontecer depois. Ele achou que talvez ele fosse morrer por causa disso. Deus não lhe deu uma resposta imediata. Simplesmente ele entrou em um estado nervoso. Sim, Elias ficou nervoso e fugiu daquela mulher. Teve coragem para enfrentar aqueles sacerdotes, mas fugiu de Jezabel. Porque com certeza não tinha uma visão para explicar, para fazer, para mostrar que comportamento ter. Se ele tinha uma direção, então não tinha medo das palavras. Mas como Deus não lhe avisou nada, não lhe demonstrou sobre nada o que iria acontecer, então ele ficou nervoso, ficou perturbado, ficou confuso, murmurou, reclamou, pediu a Deus para morrer e fugiu. Mas ele fugiu e se descansou, diz a palavra, debaixo de uma árvore de zimbro. E Mambana pega isso como tipo, dizendo, olha, quando ficamos nervosos, quando nos deparamos com coisas que nós não temos domínio, quando não sabemos o que vai acontecer, a nossa tendência é partir para a emoção e atuar como um neurótico e ficar nervoso e preocupado e reclamar e murmurar. E o meu profeta diz, temos que buscar nesse momento uma árvore de zimbro e descansar e nos aquietar. Vamos ver isto. Mensagem, o que ouviste, Elias 59? E ele estava exausto, seus nervos estavam todos no limite. E assim como as pessoas de hoje. As pessoas estão assim também. Muitas pessoas estão com os nervos à flor da pele, estão no limite. Precisamos de um zimbro. Eu preguei para pessoas cansadas, pessoas nervosas. Eu oro por pessoas nervosas. Você sabe, nas filas de oração, quando uma banda fazia oração, você vai ver, quando você lê as mensagens ou ouve as fitas, você percebe que muitas das pessoas que estão naquela fila de oração tinham problemas que eram em decorrência do seu estado de nervosismo. Pessoas nervosas. Você é uma pessoa nervosa, você é uma irmã nervosa. Lembra disso? É um dos problemas mais comuns, porque esta é a era nervosa que estamos vivendo. Então a banda diz, olha, muitas pessoas estão assim, nós estamos assim. Eu oro por pessoas nervosas. E é um mundo nervoso, neurótico e perturbado no momento em que vivemos. Todo mundo está no limite. Os crentes estão no limite. As igrejas estão no limite. Por assim dizer ou falar, como se fosse qualquer coisa que os incomodasse. O povo de Deus está assim. O mundo está assim. Todos nós precisamos de um zimbro, um lugar para descansar. É isso. Um lugar para descansar, um lugar para nos aquietar. Amém? Como eu disse, eu já tratei na semana passada sobre esse problema aí desse comportamento social recorrente, das pessoas atuarem sob efeito manada, correndo aí afoitas, fazendo coisas que normalmente não fariam se estivessem sozinhas, mas porque como estavam com o grupo, ouviram aquela voz e foram guiadas, foram seduzidas por aquilo. É mais ou menos como aquela visão que o Mambana recebeu de Deus, ele viu a noiva marchando e no finalzinho da fila havia algumas distraídas. Você lembra disso? E o Mambana grita para aquelas irmãzinhas distraídas, volte para a fileira. O Mambana disse que era um quadro dos crentes desse tempo do fim. Muitos estão assim, se distraindo com alguma coisa. Estão sendo levados por uma mensagem, uma palavra, mas tem alguma coisa, uma voz os guiando para outra coisa, eles estão quase que indo. Então, nessa hora, a Mambana disse, nós temos que nos aquietar e ver o que estamos fazendo. Ou antes, ver o que Deus está fazendo por nós. Então, como eu disse, muitas pessoas estão seguindo esse comportamento social, que é um fenômeno que eles dizem que é atual, agora, recente, que estão estudando, eu mostrei para você, e pela Bíblia que é um fenômeno antigo, é um comportamento social que faz parte, é uma característica do homem, mas eu quero dizer para você que isso que nós estudamos no domingo passado é um extremo de um comportamento humano. Só que hoje também nós estamos vivendo um outro extremo.
Um extremo é você viver sob efeito manada. Mas há um outro extremo que também é perigoso. Qual que é? Que é o isolamento. Que é o confinamento. Que é quando as pessoas vivem isoladas e afastadas dos demais. Elas praticamente deixam de ser sociais. Ou elas tentam ser sociais, mas de uma outra forma. Através de um fenômeno, e esse sim é um fenômeno novo, recente, moderno. Né? Porque hoje as pessoas estão sendo seres digitais. É uma nova raça de humanos que está surgindo aí. Nós temos animais, temos seres humanos e temos os seres digitais. Hoje as pessoas estão se tornando seres digitais. Estão tentando resolver todos os problemas apenas com o digital. Eu confesso que é muito bom. A tecnologia realmente tem nos ajudado, tem diminuído esforços, coisas que às vezes você tinha que fazer percorrendo quilômetros de distância, você consegue fazer tudo na sua casa, com um computador ou com um celular. É muito bom. Sim, mas há extremos também. Há pessoas que não estão sabendo lidar com essa coisa e estão se tornando seres digitais no sentido lato da palavra. Porque estão vivendo isoladas e confinadas. Não estão mais sabendo se relacionar e estão, por conta disso, passando por alguns problemas. Há psicólogos agora estudando essas pessoas e o efeito dessa coisa de ser um ser digital, de viver isolado. Eu não quero ser como o gado, não quero ser como manada. Mas há uma maneira de você ser gado e manada mesmo sendo digital, sabia disso? Se um boi aí, se um bode Judas aí manda você fazer uma coisa e você segue pelo celular, ou o que seja, você é um ser digital sob efeito manada do mesmo jeito. Não tem por onde fugir. Então veja, os psicólogos estão dizendo que isso é um problema muito sério. Eles estão dizendo que esse tipo de confinamento é causado pelos governos que estão mandando as pessoas se isolarem, se afastarem. Eles, de uma certa forma, do ponto de vista psicológico, amém? Isso tem sido um dos grandes riscos de bloqueio na interação que o indivíduo sadio pode ter com seus semelhantes, com o seu próximo. Por isso que se está levando aí multidões de pessoas ao histerismo, à obsessão e até à fobia. Tem pessoas que estão com medo de sair de casa. Tem pessoas, acredite se quiser, tem pessoas que estão com medo de ir na igreja. Estão com medo. E alguns até deixam de ir porque simplesmente se acomodaram, porque se tornaram, não é isto? Um ser digital. Como eu disse, eu reconheço a eficácia, as grandes facilidades que algumas ferramentas têm nos proporcionado, mas há coisas que a tecnologia aí não pode substituir. Como, por exemplo, a frequência da igreja. Tem coisas que não substituem isso. Tudo bem que eu sei que alguns irmãos que vivem distante, não tem um tabernáculo na sua casa, não tem como acompanhar porque não tem tabernáculo. Então, aí serve o celular, serve o computador, você pode acompanhar uma transmissão, como muitos irmãos estão agora acompanhando. Maravilhoso, estamos tirando um bom proveito disso. Mas eu quero me dirigir agora especial para aquelas pessoas que têm tabernáculos onde se prega a doutrina na sua cidade. E você vive na sua cidade, ou próximo, onde há um tabernáculo. Seu compromisso é estar ali com o seu pastor e estar ali tendo companheirismo com os irmãos. Mas alguns já estão, por causa desse confinamento, por causa da isolação social que está sendo imposta a algumas pessoas, alguns acabam aderindo de tal forma, mesmo sendo contra lockdowns, acaba até aderindo a essa questão e acaba até desistindo de ir à igreja, mesmo quando há tempos em que os cultos estão liberados. Há ocasiões, há lugares, eu sei que os governos, os prefeitos, os governadores impedem ou proíbem. Há ocasiões em que liberam. Então se respeita quando há essas proibições. Você não está deixando de ir por incredulidade. É o homem que está impondo. Você não tem o que fazer. Se você for, te prende. Aí você vai fazer o quê? Mas quando não há impedimento, vá. Se não há impedimento, vá. Ah, mas está liberado, mas eu não quero ir. Estou com medo de pegar vírus. Então uma coisa está errada aí. Eu vou ser gentil como o meu mamãe foi. Ele disse, olha, vocês são frouxos. Ele foi gentil. Eu disse, eu poderia chamar de hipócritas. Eu poderia fazer a mesma coisa e chamá-los de hipócritas. Mas eu vou ser gentil. Eu vou chamar de crentes neuróticos, crentes insanos, crentes frouxos. Estão doentes. Estão perturbados. Só isso. Estou sendo gentil, como a banda foi. Porque eu poderia chamar de hipócritas. Vamos lá. Vai no mercado fazer compra. Certo? Sai fazer compras, sai fazer pagamento, eu vou num restaurante, eu vou numa farmácia, eu vou numa casa lotérica, eu vou em vários lugares, vão até trabalhar. Acredite se quiser, vão trabalhar. Mas não quer ir na igreja? Eu não quero chamar essas pessoas, esses crentes, de hipócritas.
mas no mínimo estão neuróticos. Se eu for na igreja eu vou pegar vírus, mas você vai trabalhar. Você não usa máscara, você não passa gel, você não mantém o isolamento. Por que você acha que não pode fazer a mesma coisa ao ir nos cultos? Não, mas eu acho que não é da vontade de Deus, em meio a essas pandemias, que eu vá na igreja. Pô, vamos lá, quem é teu Deus? Só se for o diabo. O único Deus que não quer que você vá na igreja, seu crente neurótico, é o diabo. Porque como que o Deus da Bíblia, que escreveu na Bíblia, não deixeis de congregar, como é o costume de alguns, vai agora dizer, suscitar na tua mente, não vá na igreja, porque eu estou pedindo para você não ir, porque é minha vontade. Teu Deus não vai dizer isso para você. O Deus da Bíblia não vai dizer. O Deus da Bíblia vai dizer para você ir congregar. Vá lá na igreja, vá na congregação, no teu tabernáculo, use a máscara, passe o gel nas mãos, não cumprimente, não aperta a mão de ninguém, de nenhum irmão, mantenha o isolamento, nosso tabernáculo Frisco Morato tem espaçozinho, é uma igreja pequena, mas ainda assim tem espaço, porque somos poucos, tem com você ir lá e manter um isolamento, mas vá na igreja. Eu não vou porque tem uma pandemia, então isso é neurose, porque outras coisas você sai para fazer, mas para ir para a igreja você não quer ir? Por que isso? Porque agora são seres digitais. São seres digitais. Irmão Jorge, eu não preciso. Eu tenho aqui o celular, aqui, ó. Eu já fiz login no seu canal do YouTube, Pastor Jorge. Eu não preciso ir lá no nosso tabernáculo. Tô aqui, ó. Já me inscrevi no seu canal. Tô aqui. Fala, irmão Jorge. Amém. Aleluia. Amém. Mas se você tem um tabernáculo, vá. Eu falo para os meus irmãos aí, as minhas ovelhas no tabernáculo Frisco Morato, especificamente agora. Tá bem? Se você deixa de ir, então alguma coisa está errada. Eu apenas fiz uma exceção para aqueles irmãos que eu disse que não estavam bem, certo? Que estão aí, talvez, com um sistema imunológico baixo. Siga as prescrições, não vá. Proteja-se. Amém? Mas se você se sente confortável, mesmo naquela idade de risco, se você se sente bem, vá na igreja. Tome as medidas, as precauções, sim, e vá no tabernáculo. Vá lá adorar o Senhor, vai cultuar o Senhor. Não, eu não preciso, agora eu tenho aqui o celular. Eu não preciso fazer compra, eu tenho o delivery. Eu não preciso pagar a conta, eu faço tudo aqui por Pix. Eu tenho Pix, irmão Jorge. Ok, eu quero ver como é que vai fazer esse povo para ir para o céu. Né? Como é que vão fazer login para ir para o céu? Pastor Jorge, eu quero ser salvo. Como é que eu faço login? Eu quero herdar a vida eterna. Como é que eu me inscrevo aqui, Pastor Jorge? Porque virou um ser digital. Eu estou até com medo de um tabernáculo ou lá em Francisco Morato, se houver um crente digital lá em Francisco Morato, e eu andar na Plaza e me desbarrar com um desse, e que esqueceu o celular em casa. É capaz de me dizer, pastor Jorge, tudo bem, não posso falar com o senhor porque esqueci meu celular em casa, que pena, estou sem WhatsApp aqui, mas quando chegar em casa te mando um zap. Porque virou um ser digital. Desculpe aqui minha ironia, mas veja, essa é a era neurótica que estamos vivendo. Faz um monte de coisa, vai a um monte de lugar, mas na igreja não, porque eu posso me infectar. Então, esse é o problema, este é um grande dilema que estamos enfrentando, porque uma banda disse, os tabernáculos, as igrejas estão assim, neuróticas. O mundo está neurótico dessa forma. Então, a grande verdade é que o mundo está neurótico em que vivemos, e as pessoas têm sujeitado a essa atmosfera que uma banda diz que é o diabo que está criando. É o diabo que cria essa atmosfera de incredulidade, de insegurança, de dúvidas, de incertezas. Certo? É o diabo. Então, nessas condições, o que você tem que fazer você sabe, a Amanda disse, nós somos criadores da atmosfera. Se há uma atmosfera neurótica aí fora que te diz, você vai pegar isso, você vai fazer aquilo, muda a atmosfera. Seja um pequeno criador, um Deus criador aí, cria a tua própria atmosfera. Deixa o medo. Aquieta-te. Primeira coisa, a palavra diz, aquieta-te, mantenha calma. E use a razão, vim depois arrazoemos, diz o Senhor. Sim? Então é isso, meu querido. Cria a tua própria atmosfera. A atmosfera do Espírito Santo. Mamãe disse que é isso que temos que fazer. Quando essa atmosfera neurótica está nos rodeando e quer nos tratar como rebanho, como gado e fazer tudo que todo mundo está fazendo, essa é a hora que temos que nos acalmar, orar, buscar a Deus, refletir nossas ações, nossas decisões, nossos pensamentos, nossos valores, nossos motivos, objetivos, tudo isso. E entrar na atmosfera do Espírito Santo. E quando você entra na atmosfera do Espírito Santo, você deixa de ser um crente frouxo. Eu acho que eu não devo ir no tabernáculo porque eu acho que Deus não quer que eu vá. Não é da vontade de Deus que eu vá. Posso pegar um vírus aí no tabernáculo. Crente neurótico. Para não dizer outra coisa. As mesmas palavras do profeta, estou sendo gentil. Vamos lá, mensagem sobrenatural.
E essa é a razão pela qual, às vezes, uma vida divina que foi chamada e posta de lado se tornou fanática ou louca, ou mística, ou algo aos olhos do público em geral, é porque você é considerado um. O mundo nos considera neuróticos, tudo bem. Eu diria que um neurótico, ou uma pessoa insana, é porque você mudou sua morada e entrou em uma atmosfera diferente. Irmão Diógenes, talvez alguém pense, não, eu não vou ser neurótico aqui na tabernáculo. É neurótico. Não. Você mudou a atmosfera. E o seu único motivo, o seu único pensamento é permanecer nessa atmosfera. Qualquer pessoa que entrar naquela atmosfera, uma vez nunca ficará satisfeita em nenhum outro lugar. Uma vez que se você muda a atmosfera desse mundo neurótico para a atmosfera do Espírito Santo, você nunca mais vai querer sair disso. E é por isso que acredito que devemos ter nossas igrejas sob o controle do Espírito Santo. A maioria das igrejas não estão sob o controle do Espírito Santo. Que homens e mulheres em seu trabalho e onde quer que estejam, devam desejar continuamente e o farão se alguma vez entrarem nessa atmosfera. Então, essa atmosfera perturbante que estamos vivendo aí fora, neurótica, nervosa, quer tirar a nossa paz. Mas, Mamãe diz, se você buscar essa atmosfera de Deus, você vai ter a paz que o mundo não pode te dar. Vamos para algumas escrituras? Jó capítulo 22, verso 21 a 23. Reconcilia-te, pois, com ele tem paz. E assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Tenha uma boa instrução da palavra. Estou dando aqui uma boa instrução. Irmão Diógenes, há uma coisa aí dizendo que tem um vírus, o que eu devo fazer? Vá para a igreja mesmo assim. Só não vá se o governo te proibir. Temos que respeitar. Infelizmente, respeite. Mas se há liberdade, se dão liberdade, vá. Se você tem um tabernáculo, se você tem essa bênção, muitos não têm essa bênção de ter um tabernáculo em sua cidade para congregar. Né? Então, para isso tem celular, para isso tem internet, para alcançar aqueles à distância. Mas se você tem um lugar, vá. E busque a instrução correta. Reconcilia-te com Deus. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Salmo 4, verso 8. Em paz deitarei e dormirei. Somente para ti, ó Senhor, faz-me habitar em segurança. Outra escritura aqui. Salmo 34, verso 13. Mantenha a sua língua e os seus lábios distantes do mal, para não falar em enganos. Eu acho que é da vontade de Deus que eu não vá no tabernáculo. Vamos lá. Deus quer que você vá. Deus, nessa palavra, diz, não deixe congregar. Então não deixe que a tua palavra fale engano. Siga o conselho da mãe do profeta. Pense 2 vezes antes de você falar uma coisa neurótica. Mantenha a sua língua e seus lábios distante do mal para não falar em enganos. Afaste-se do mal e faça o bem. Mire a paz e busque persegui-la. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos e os ouvidos voltados para o clamor deles. Seja qual for o problema, não fique inquieto. Aquieta-te. Clame. Invoque a Ele. E esses egípcios que você está vendo te rodeando, eles vão sumir. Deus vai tirá-los da tua presença. Creia nisto. Você não está provocando Deus, você está crendo em Deus. Certo? Mensagem, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor. Não sei se temos traduzido isto, hein? De 57. Estamos tão familiarizados com essas escrituras e neste dia que vivemos, vemos uma grande agitação das pessoas. Como as pessoas estão indo de um lugar para o outro e dirigindo pelas ruas sem saber onde estamos indo. Tem um erro aqui. E se portando menos, e batendo um no outro e destruindo, parece ser uma era neurótica. É hora, creio eu, de todos nós aquietarmos por um tempo, meio que fazendo um inventário. Para onde estamos indo? Em que realmente estou crendo? Eu creio num Deus que opera maravilhas? Então, você não temerá o diabo. Veja, meus queridos, como disse então, essa é a mensagem de hoje. Nós estamos vivendo um tempo perigoso, como disse Paulo, uma era nervosa e também uma era egoísta, porque esse corre-corre aí das pessoas faz com que muitas delas fiquem mais preocupadas consigo mesmas, com seus próprios problemas, e indiferentes aos problemas dos outros. E isso então são sinais, como disse Nobrana, de que a história mundial está chegando ao seu termo. Quero ler algo onde ele fala sobre isso.
o tempo de junção de 56. A história mundial está chegando ao clímax neste grande drama. Qual é o problema? O que deixa as pessoas tão nervosas? Porque até psiquiatras estão recebendo oração. Em outros sermões ele fala, há psiquiatras se tratando com psiquiatras. Por que o mundo está em uma era nervosa, em uma era neurótica? Quando as pessoas não podem esperar. Mambana faz um barulho acelerado de carro, né? Descendo a rua a 90 milhas por hora, para na cervejaria 2 horas antes de ir para casa e atropelar as pessoas. Qual é o problema? Que todo mundo está com tanta pressa que você não pode visitar o seu vizinho. Você não tem amigos, você não sabe quem mora ao lado de você, virou um crente digital, né? Você não tem tempo para fazer isso. Você está com pressa. Qual é o problema? Há um grande drama sendo ambientado, isso mesmo. E o leão faminto está arrebatando a nação. É o diabo aí, com as suas garras, tentando desvencilhar os filhos de Deus da palavra para se tornarem crentes frouxos. Mas antes que ele faça, que ele seja capaz de tomá-la, Deus levará a sua igreja. Então, há um diabo aí, há um poder aí, para desestabilizar os filhos de Deus. Mas antes que ele tenha influência para realmente fazer isso, porque ele disse que vou tentar enganar se possível, mas não é possível. Então antes que chegue ao ponto de extremo de quase fazer, Mambana diz, é quando Deus então vem para arrebatar a igreja. Ou seja, estamos vivendo um tempo neurótico, sim, mas eu acho, irmãos, isso não é nada comparado com o que ainda está por vir. Tem coisas muito piores ainda. E se os crentes dessa era neurótica de agora não conseguir ter um jogo de cintura, como se diz, para lidar com isso, se não entrar nessa atmosfera do Espírito Santo e se deixar levar por essa atmosfera neurótica do mundo, vão se deixar levado por outras coisas piores. Mas Mambana aqui está dizendo, antes que isso venha a acontecer, Deus vai arrebatar antes a sua igreja. Então Mambana ele disse que Deus ele está fazendo isso, ele está derramando aqui juízos temporários. Nós ministramos um tema sobre isso ano passado, logo quando começou essa pandemia desse vírus chinês. Então, nós explicamos que Deus está permitindo esses juízos temporários vir sobre a terra por conta da própria rebeldia do povo. Você viu aqui, por que o mundo está neurótico? Por culpa das igrejas. Se afastaram de Deus, adotaram outros credos. Então, é por causa da rebelião contra a sua palavra, é que Deus está permitindo os juízos temporários sobre a terra. E isso, na verdade, são ferramentas, como eu expliquei naquela ocasião, onde Deus está usando até para permitir que o pânico se espalhe, a confusão generalizada entre as pessoas, porque isso é para mostrar para você que nós estamos vivendo nessa era de dores de parto. O mundo está passando por dores de parto. E essa pandemia que foi promovida aí, ela tem deixado aí o mundo inteiro aí paranoico, neurótico, e como disse Mambana, isso e tantas outras coisas que vem acontecendo são apenas distrações para os incrédulos, porque os filhos de Deus, eles vão conseguir manter-se ainda naquela atmosfera de Deus. Eles não vão andar sob efeito manada. Não vão ficar confusos e sem esperança. Eles vão, como diz a palavra, vão se aquietar, vão se acalmar e vão saber tomar ou adotar um juízo racional sobre as suas próprias vidas, sobre os seus próprios comportamentos, para poder administrar a sua própria vida, a sua própria família. Mambana disse que isso tudo que está acontecendo é uma distração para os incrédulos, mas para a igreja isso não pode ser uma distração. Você tem que entender que tudo isso que está acontecendo faz parte de tudo aquilo que estava previsto pela palavra que deveria acontecer. E o Mambana disse que ele profetizou que haveria de vir um juízo, tanto sobre a América como também por todo o mundo. E naquela ocasião, em 64, quando ele falou de um juízo que viria, muitos crentes na ocasião ficou assustados, e principalmente com os primeiros sinais que vieram, quando ocorreu aquele terremoto lá no Alasca, você se lembra? Isso foi em 64, não me lembro que mês, mas foi em 64. Naquela ocasião, muitos crentes, ali da mensagem mesmo, acharam que tinha que correr para algum lugar e perguntaram, irmão Branco, para onde iremos? O irmão naquela ocasião estava se mudando para Tucson. Muitos, com medo, se mudaram para Tucson para estar junto do irmão Branham. E o irmão Branham disse, olha, você não tem que buscar refúgio em mim. Você tem que buscar refúgio em Cristo somente. Cristo é nosso único zona de segurança.
mensagem de dores de parto? Porque Deus disse que ia, os céus inteiros e a terra estarão em fogo. Será uma renovação da coisa toda, de modo que um novo mundo possa nascer. Deus profetizou isso. Ela está podre em todos os seus sentidos. E ela tem de fazer isso. Apodrecer até desaparecer. É por isso que ela está tão nervosa e com rubor na face, e perturbada, e terremotos por toda parte, e de um lado para o outro na costa, e ondas gigantescas no Alasca. Inclusive o irmão Brian nos pede para que oremos pelos irmãos de Congo. Houve uma erupção vulcânica lá, e tremores de terra lá, e há crentes da doutrina lá. Estão passando por apertos. Ele pede para que nós oremos por eles. Para que isso não tire eles, os desestabilize, não os deixe neuróticos, mas que eles mantenham em fé, crendo na palavra, crendo que Ele está próximo para nos livrar dos egípcios. Amém? Oremos para nossos irmãos lá. Então, as pessoas estão assim. E ondas gigantescas no Alasca, e sacudindo de um lado para o outro, na costa, e terremotos e coisas tais. E as pessoas escrevendo, devemos deixá-la? Devemos deixá-la? Está vendo? Elas não sabem o que fazer. Não há zona de segurança, exceto uma que é Cristo, o Filho do Deus vivo. E há somente uma coisa que é a zona de segurança. E essa é Ele. Tudo fora dali perecerá, simplesmente tão certo quanto Deus disse assim. Veja que Paulo, ao nos falar das aflições que que a igreja enfrentaria nesse tempo do fim, porque estaria aqui na terra, então ele estaria sujeito a isto, ele nos fez lembrar das palavras dos próprios Senhor Jesus Cristo, que diz o seguinte, lá em João 16, verso 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse isso antes de ser levado para a cruz, antes de morrer, ser crucificado, ser martirizado, flagelado. Antes de ele passar por tudo isso, ele disse, olha, eu já venci. É uma mensagem positiva para nós. É uma mensagem de esperança para nós. Então não importa o problema que você esteja passando, não importa a situação de conflito, de ameaças terroristas, por onde quer que seja, mantenha calma, tenha esperança. Se você está em Cristo, na atmosfera de Cristo, você já venceu este mundo como Ele venceu. Por que isso? Porque Ele venceu por você. Amém, Igreja de Jesus? Ele venceu por você. Então tudo que nós temos que fazer, meus irmãos, é nos manter nesse programa de Deus. Porque neste programa de Deus ninguém será frustrado. Jesus disse, eu já venci o mundo, porque ele sabia que Deus tinha um programa. Ele sabia que ele tinha que padecer e morrer, mas ele não estava aflito a ponto de ficar neurótico e perturbado. Ele disse, eu já venci tudo isso. Eu já superei tudo isso. Porque se eu estou no caminho de Deus, eu estou seguindo um programa que é de Deus, que é um programa vitorioso. Então, não se afobe, não ande pelas correrias do dia a dia aí, dos neuróticos, do efeito manada do mundo. Não. Mantenha-se sob controle. Aquieta-te. Essa é a nossa mensagem de hoje. Aquieta-te. Ande no programa de Deus. Então veja, nós estamos vivendo, como disse o irmão Branham, nesse tempo neurótico, que ele também disse que é um momento de conclusão, um momento de encerramento. Estamos chegando no ápice, no clímax. Não foi essa palavra que ele usou? Estamos chegando no extremo já. Ele disse, todos nós estamos no limite. O povo de Deus está no limite. Mas ainda assim que estejamos no limite, com os nervos à flor da pele, mantenhamos controle. E não atuamos como crentes frouxos. Amém, meus queridos? Então ele disse, olha, é assim que estamos vivendo, porque é essa situação que estamos passando agora. Nos dias do Mambrana, havia aquela tensão da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a extinta União Soviética, hoje a Rússia. E hoje nós temos aí a mesma Guerra Fria, com os Estados Unidos, com a Rússia e agora com a China comunista, que é cada vez mais, eu espero que o YouTube não bloqueie meu vídeo por causa disso, porque eu mencionei o pai deles, né? A China comunista hoje está ganhando espaço cada vez mais em todas as nações, e há um forte indício de que conflitos armados podem ocorrer em decorrência de tudo isso. Inclusive, eu estava fazendo uma pesquisa ontem, com relativa frequência, o Conselho de Segurança da ONU está aí fazendo alertas de conflitos. Há conflitos armados, guerras civis prontos para estourar em várias partes do mundo. Ali no Oriente, em Mianmar, na Palestina, como já está acontecendo, em vários outros lugares. Por que isso? Estamos vivendo no clímax. É isso que o Mambrana fala. Mensagem, senhores, queremos ver a Jesus? 57. Por causa deste, Senhor, alguns deles estão um pouco fracos, talvez, em sua fé. Eles estão apenas um pouco cambaleando, indo à igreja, vendo a grande pressão do Espírito, hoje sabendo que estamos vivendo na hora do encerramento.
Estamos cientes de que algo está acontecendo. Lá na Rússia, talvez, uma bomba já esteja apontada no meio desta cidade, e também na América e ao redor do mundo, mas também temos bombas apontadas para eles. Apenas quem puxa o gatilho primeiro, ou que aperta o botão primeiro, pode haver uma aniquilação total em 5 minutos. Isso foi em que ano? 57. Estamos em 2000 e quanto hoje? 2021. O perigo hoje é muito maior do que naqueles dias, certo? Oh, Deus! Não é de admirar que o mundo tenha se tornado neurótico? Mas tu disseste, quando essas coisas começarem a acontecer, levante a sua cabeça. Não se aquiete, não perca tempo, não fique nervoso, não fique neurótico. Levante a cabeça. A sua redenção está próxima. Lembre-se disso. Oh, dê-nos voz para clamar na escuridão. Pelo bem das almas perdidas, conceda isso, Senhor. Outra mensagem, chamados para fora de 58, e agora qualquer um que tenha o menor traço do verdadeiro Espírito de Deus em si, pode sentir a quente explosão do juízo que se aproxima. Em seu espírito você pode discernir e saber que algo está para acontecer. O mundo inteiro está tremendo. As pequenas nações, as grandes nações, pois nas mãos dos bolcheviques, comunistas, seitas ímpias, sem sangue e sem coração, está o poder de enviar este mundo às cinzas em 1 minuto. Apenas a misericórdia de Deus, sendo longânimo, é tudo o que o impede. Podemos nos tornar o satélite da Rússia antes da manhã ou da China. E ainda não percebemos, nós simplesmente seguimos em frente e eles não sabem o que significa toda essa condição nervosa quando o mundo se tornou um neurótico. Até os próprios psiquiatras estão tendo crises nervosas. Mais uma mensagem aqui, quem é esse? 59? Oh, esta grande era neurótica em que estamos vivendo, sem tempo para nada, apenas escalando e sacudindo e agarrando. Ora, é um dia terrível. E também é um dia de doenças, é uma era de doenças, porque veja, nervosismo, você sabe, nervosismo, irmãos, provoca enfermidades. Uma pessoa nervosa, uma pessoa neurótica, se a pessoa começa a perder a sua fé, começa a ficar instável, em depressão, porque esses são os problemas aí dessa era que nós passamos. Nós estamos vivendo aí muitas distrações, que como eu disse, acaba tirando o foco do povo de Deus na sua palavra, e quando nós atentamos para alguns problemas dessa era moderna e as dificuldades, isso pode nos deixar nervosos, e como eu disse, o nervosismo provoca doenças. E essa é realmente uma era de doenças onde muitos são acometidos por diversos problemas de saúde. Fui fazer uma pesquisa do que o problema nos nervos causa. Uma série de problemas. Então o nervosismo ele pode fazer com que as artérias às vezes se comprimam, vai resultar numa diminuição de fluxo de sangue, vai modificar os batimentos cardíacos, vai se tornar irregulares, vai endurecer as artérias, isso vai aumentar o risco de formação de coágulos, e o que vai ver com isso? Má circulação sanguínea, e o que isso causa, irmão Diógenes? AVC, derrame cerebral, aumento de pressão arterial e até o infarto. Tudo isso por causa do nervosismo. Né? Então o nervosismo ele pode provocar estresse, insônia, ansiedade, transtorno alimentar, depressão, problemas cardiovasculares. O nervosismo também pode provocar câncer. Entende por que há tantas pessoas doentes aí? E alguns irmãos que nos pedem oração por problemas disso, relacionados a isto. Mas como eu disse, o Mambana mesmo disse, Jesus é o nosso curador. E se nós simplesmente descansássemos nele e confiássemos nele, ele, isso mesmo, essa simples postura de fé, simplesmente nos curaria, meus irmãos. Mensagem, o caminho provido por Deus, 59. Sabe, hoje temos tantos programas diferentes e tantos anúncios e tanto que simplesmente toma o nosso tempo, nos distrai. Más notícias. Mas o crente não teme más notícias, amém? E tira aquele sentimento de adoração. Às vezes tem coisas que tira, te perturba, tira a tua paz. Por isso que às vezes é bom você evitar. Se você tem televisão, desligue. Não ligue nesses noticiários aí. Porque os noticiários só noticiam o quê? Eles determinaram o que você tem que ver. Tem noticiário que só passa notícias de mortes, latrocínio e crimes e fulano que matou ciclano. E eles colocam isso como se você realmente quisesse ver isto. Será que não tem outras coisas para mostrar? Então essas coisas servem para quê? Para te perturbar, para tirar a tua paz. O mundo está insano e neurótico por causa disso. Então isso até tira aquele sentimento de adoração.
tira aquela comunhão que você tem com Deus, sua palavra, essas coisas tiram isso de você. Mas eu estava falando com o irmão Mercer e disse apenas, você pode simplesmente relaxar. Simplesmente não faça nenhum esforço, apenas sinta que é alguma coisa. Eu acho que seria bom para este mundo neurótico e nervoso simplesmente entrar em lugares assim. Seria curativo para eles apenas se aquietar. Muitas vezes nós nos precipitamos também, devido à nossa ansiedade. Às vezes tomamos decisões, dos quais depois nos arrependemos. E às vezes quando certas coisas não saem, como eu disse, da forma como nós queríamos, às vezes é próprio Deus testando você, testando a tua paciência. Seja paciente. Espere em Deus. Não deseje que as coisas aconteçam no teu time. Deixa que as coisas aconteçam no time de Deus. Amém? Como eu considero o meu caminho de 59, alguns de nós seguem outros caminhos nesta era neurótica que vivemos. Tantas pessoas procuram o psiquiatra, cristãos vão ao psiquiatra, e o psiquiatra tem que ir ao psiquiatra. Voltemos nosso caminho para Deus. Ele é o nosso curador. Se nossos corações não nos condenam, então temos esta garantia. Deus responde às orações. Então veja, esta é uma era escura que nós estamos vivendo. E o pai de João Batista, Zacarias, ele lançou uma profecia falando sobre o que Cristo faria quando viesse até nós. E uma das coisas que ele faria seria nos livrar do mundo de trevas em que nós estaríamos de volta. E mesmo nessa era neurótica e essa era de cegueira espiritual, que é a pior era de todas, a era de Laodiceia, o que Cristo prometeu fazer é o que ele está fazendo e o que ele vai fazer. Olha a profecia aqui do pai de João Batista, Lucas 1, 78 e 79. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. É o que nós precisamos. Somente Cristo é que pode nos conduzir a um caminho de paz, e nesta era neurótica, que tudo que faz é nos distrair da nossa adoração a Deus. Então veja, em uma era de tanta correria, de tanta neurose, o cristão nessa hora, meus irmãos, deve aprender a manter-se calmo, criando, como eu disse, a sua própria atmosfera e deixando que Deus tome controle da sua vida. Amém? Vamos aqui para mais uma palavra do profeta, deixando escapar a pressão. Como podemos entrar neste refúgio? Por um Espírito somos todos batizados neste refúgio. E nós nos tornamos um membro deste refúgio. Nós somos um cidadão deste reino com o nosso grande provedor conosco, que providencia tudo que temos necessidade. Basta confiar em sua palavra. E nós, enquanto estamos aqui, estamos em sua presença. Eu gosto disso. Agora, não temos que nos apressar, lutar e agir com o resto do mundo, como gado. Acalme-se. Qual é o problema com o cristão? O espírito do mundo hoje é neurótico. Mas isso não é o Espírito de Cristo. Você já ouviu ficar ansioso com alguma coisa? Você viu Cristo ficar ansioso por alguma coisa? Tão calmo quanto ele poderia estar. Ele sabia exatamente onde estava. Oh, que bendita segurança é. Exatamente como um bebê. Para colocar essa confiança nele, deixar que ele tome todos os seus cuidados. Seja como um bebê, o bebê confia no seu pai, na sua mamãe. Seja como um bebê, confie tua vida nas mãos de Deus. Ele sabe como cuidar de você. Vou encurtar aqui a leitura, essa ilustração que ele está fazendo, depois vai dizer aqui, mas quando você soltar isso e deixar que ele o pegue, ele cuidará disso para você. Sim, Senhor, eu gosto disso. Que calma perfeita o cristão deve ter. Então, por que o mundo está tão assim, aflito? A Humana diz, é o diabo atormentando para tirar a paz dos crentes, para torná-los frouxos. Eu não vou no tabernáculo. Eu não acho que não é de Deus que eu vá no tabernáculo. Eu sou um ser digital, não preciso. É o diabo fazendo isso, não é possível. É o diabo que está atormentando, tentando assumir o controle, tentando assumir as rédeas da igreja nas suas mãos, porque ele se aproveita de nossas falhas, nossos defeitos, e explora isso de todas as maneiras para fazer com que nós nos rendemos nesse mundo neurótico e atuamos como gato. E perdemos o controle da mesma forma como esse mundo. Esse mundo está totalmente fora do controle. Acho que houve mais de 2 sermões que o profeta pregou. O mundo está caindo aos pedaços. E o diabo quer que você caia aos pedaços com este mundo. Então, tudo que nós precisamos, meus irmãos, é tentar cobrir todos os espaços, todas as brechas que o diabo possa tentar encontrar aí para te fragilizar.
Descubra quais são as tuas próprias falhas, teus próprios vícios. Tente cobrir isto. Como isso? Com oração. Busque a Deus. Crie aquela atmosfera espiritual. E aí sim, o diabo, não encontrando essas brechas, ele não vai conseguir te influenciar. Mensagem de Cristo revelada em sua própria palavra. Eu estava conversando com um jovem ministro e sua esposa na sala apenas alguns momentos atrás. E ambos estão nervosos como o resto do mundo, o resto dos seres humanos na Terra. Eu disse, lembre-se, Satanás está com um soco vindo de você. Não importa quem você é. Ele tem o direito de dar aquele soco. O que você preferia ser com aquele soco? Ser cego? O diabo pode te cegar? Ou ser artrítico sentado em uma cadeira? Você pode ser um paraplégico, ele pode te tornar aí paraplégico. Ou ficar nervoso. É uma outra forma. O diabo pode te deixar nervoso. Vê? Ele tem um lugar onde pode socar você. Ele tem direito a esse lugar aberto, que você deixou aberto para ele. Se você não confia tanto em Deus quanto deveria confiar, você já deixou um espaço aberto para o diabo. Agora, esse é o local que você tem que manter coberto o tempo todo. Você tem que estar vigilante. Você tem que estar vigilante. E para ver se esta era nervosa, em que vivemos. Amém. Então veja, a razão das pessoas estarem tão nervosas, distantes uma das outras, é porque o diabo está fazendo isso. Ele tem feito com que grupos e ismos sejam criados aí dentro da mensagem mesmo, para isolar as pessoas, isolar os crentes, para que não tenham comunhão entre si. São tantos tabernáculos que poderiam ter comunhão uns com os outros, mas não podem, porque o diabo permitiu que eles criassem uma teologia, uma doutrina e defendem aquilo com unhas e dentes, para criar justamente a divisão. E se convertem neuróticos, tentando defender aquela doutrina. Para que isto? Para simplesmente criar uma cisão, porque se consideram melhores do que os outros. Essa é a era neurótica que as igrejas estão vivendo. Não temais sou eu, de 60. E o pecado de Satanás fará com que qualquer coisa tenha uma prostração nervosa. Essa é a razão de termos tantos colapsos nervosos e então as instituições para dementes lotaram. Colocamos pessoas correndo em uma zona de 30 milhas, 90 milhas por hora, espremendo todo o alcatrão, ou a borracha de seus pneus virando as curvas. Eles estão em um estado neurótico, nervoso, eles não sabem o que fazer. Todo mundo está nervoso, chateado. Eles não sabem onde estão. Eles estão se juntando a uma igreja, depois a outra, cada pequena coisa, eles estão correndo aqui e ali, para lá e para cá. É porque Satanás começou a expulsar seu hálito venenoso e começou a soprar seus ventos de contenda, separando a igreja, separando a fraternidade, fazendo as pessoas pensarem que são um pouco melhores do que os outros. Eles pertencem a uma posição melhor, eles pertencem a uma igreja melhor. Existe apenas uma igreja, esta é a igreja de Jesus Cristo. E só há uma maneira de entrar nisto, e isso é por nascimento. Você nasceu na igreja de Deus e não há outra maneira de ser introduzido. Não é fazendo login, né? Digitalmente, eu quero entrar na igreja de Cristo, faz um login aqui. Não é assim. Você tem que nascer. E você nasceu na igreja de Deus e não há outra maneira de ser introduzido. E não importa se você é metodista, batista, presbiteriano, católico, judeu, ortodoxo, o que quer que você seja. Deus não olha para a sua denominação, Ele olha para a marca que está em você, ou o sangue que está em você. Aleluia. Então veja, o diabo está de todas as maneiras fazendo o possível para deixar os crentes estressados, casais nervosos. Sim, ele está minando o casamento, tudo porque é possível. Com esses problemas do dia a dia, com problemas, com as várias responsabilidades, deveres domésticos, deveres profissionais. Ele está fazendo de todas as formas. Deixando escapar a pressão, todo mundo está se tornando uma era neurótica. Todo mundo está todo incorporado, sem tempo. Isso leva a um ponto em que rompe as coisas, isso faz com que as pessoas tenham ressentimentos quando eles os rompem e dizem coisas que você não queria dizer. Agora, todos são culpados disso. Eu sou culpado. Todos vocês são culpados. Nós fazemos coisas sob pressão que não faríamos de outra forma. Então, há um excesso de pressão acumulado hoje, eu creio. Antes de prosseguir, devo dizer isso. Eu creio que é o inimigo vindo e pressionando. Eu creio que é o diabo. Então veja, embora aí haja essa tecnologia que tem ajudado e facilitado os irmãos a acompanhar cultos à distância, como alguns agora estão fazendo, é uma oportunidade também de nós levarmos a palavra, a verdade, mas mesmo assim, mesmo com todas as facilidades, eu já mencionei no culto anterior,
há muitos que não estão valorizando isso, não dando importância para isso. Por quê? Chegaram a um ponto tal de neuróticos que eles não aceitam a verdade. Isso é uma neurose. Você está de todas as formas aqui passando toda a informação, toda a informação bíblica da mensagem para eles entenderem a palavra, para receber a verdadeira instrução, mas cegaram. Eles cauterizaram suas mentes para a palavra. Então, nós temos levado a palavra para que todos possam compreender, para que todos possam entender a mensagem lembrando, mas as pessoas estão ficando neuróticas e não querem mais considerar os fatos. E o que é a verdade? Eles não querem dar ouvidos e verificar as coisas realmente da maneira como elas são. Por que isso? Porque ficaram neuróticos. Eu estou dizendo isso porque uma banda disse isso. Vamos lá. Jeová Jiré, número 1, de 62. Oh Deus, é uma época insana, é uma época neurótica, é um momento em que o homem não para ouvir e verificar. Não querem. Não querem parar para dar atenção. Vamos meditar, vamos refletir. Não querem. E sobre as emoções e assim por diante, eles ainda afirmam ser a descendência de Abraão. Deus, como tu disseste que seria, os espíritos estariam tão próximos nos últimos dias, com imitações. É o que Paulo disse. Nos últimos dias viriam tempos nervosos, tempos neuróticos, porque os crentes apenas teriam uma forma de piedade. Crentes neuróticos. Eles que estão causando essa neurose no mundo hoje. Espíritos estariam tão próximos nos últimos dias, com imitações, até quase enganar os eleitos se fosse possível. E aqui está Deus. Não deixe essas pessoas, não deixe ninguém fazer isso. Por favor, Pai, eu oro por eles, por cada um. No nome do Senhor Jesus, conceda. Amém. Eu já estou encerrando aqui, tenho vários sermões aqui, eu acho que nem vou ler todos. Só mais alguns aqui, para nós concluirmos. Eu creio que você já captou a nossa mensagem de hoje. Amém? Outra mensagem aqui, deixando escapar a impressão. Estamos vivendo uma era neurótica, tensão nervosa, todo mundo está correndo aqui, indo ali, e não indo a lugar nenhum. É apenas para esse tipo de era, e eu sei que esta igreja seria atormentada por isto. Como em toda parte está infestada disso. O tabernáculo está infestado disso. O tabernáculo urbano tinha neuróticos ali. Em todos os lugares, em todo o mundo, é um dia de depressão. O evangelista do fim, o mundo está em uma forma tão neurótica agora que eles dirigirão pela rua a 90 milhas por hora para se assentar numa cervejaria, tendo um ataque, eles explodem. Como eu estava falando outra noite no tabernáculo sobre ir a um hospital aqui para tentar atender algumas ligações do irmão Névio, toda vez que eu falava com uma enfermeira ou um médico, eles respondiam, eu não sei nada, não sei nada sobre isso. Bem, eu pensei, qual é o problema? Todo mundo simplesmente deixando escapar a pressão, eu acho. Mas o médico, os psiquiatras estão medicando os psiquiatras. É simplesmente uma era neurótica que vivemos. É a época em que vivemos. Da pressão. Amém. Tem mais alguns parágrafos aqui, outros sermões. Eu vou deixar dele aqui. Vamos concluir. Apenas deixando aqui para você, para terminar esta mensagem. Nós vimos que muitos estão ficando nervosos, estressados, ansiosos, por causa de vários problemas, que é o corriqueiro do nosso dia a dia, por causa de más notícias, dessa era neurótica, mas e mesmo a tudo isso, meus irmãos, enquanto há toda essa conjuntura aí, essa circunstância que nos rodeia, que nós possamos seguir aquele conselho que Moisés deu para o povo de Israel e que você viu que Mombrano também usava isto. Ele disse, aquieta-te. Foi isso que Moisés disse. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios, as pandemias, as crises, os desempregos, os problemas, as dificuldades que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver, porque o Senhor pelejará por vós. Essa é uma promessa para a sua igreja. E se você é nascido nessa igreja, se você é um crente nascido nessa igreja, essa palavra é para você. Então confie e descanse. Aquieta-te em meio a esta era nervosa. Amém? Vamos falar com o Pai. Querido Deus e amado Pai, te damos graças por todo esse tempo que aqui tivemos para meditar nesses vários conselhos que o teu profeta deu para nós, onde ele mencionou muitas vezes essa condição nervosa que estamos vivendo e que, como dissemos, se foi nessa condição que nos seus dias estavam, muito mais agora, Senhor, estamos vivendo em dias assim. Mas a mensagem que o profeta nos deu e a tua palavra, Senhor, ela tem o mesmo poder e a mesma eficácia que teve no passado. Tem que ter a mesma eficácia agora, Senhor. Então nós cremos e confiamos em Ti.
que Tu possas nos dar essa estabilidade emocional em meio a tantas aflições que muitas pessoas estão passando e em desesperos. Que Tu, através da instrução correta da palavra, Senhor, da orientação correta, da postura correta com que temos que ter nesses tempos, que essa instrução nos guie a ter uma mansidão, a ter um controle emocional e a termos paciência com tudo, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Se em algum momento nos desesperamos, se em algum momento tivemos alguma atitude que nos tornou instáveis emocionalmente, que Tu nos perdoe, que Tu nos ajude, Senhor, a nos dar esse fruto do Espírito que é o domínio próprio. Ajude-nos, Senhor, a dominar a nós mesmos pelo Teu Santo Espírito. Não será nós fazendo, será Tu fazendo em nós, Senhor. Ajuda os Teus filhos que aqui estão. Que em meio a tantas lutas e problemas, que eles possam se manter aqui, Senhor, incólumes, Senhor, intocáveis. Que o Senhor possa guardá-los, como Tu guardou Israel, Senhor. Aqui nós nos aquietamos. Nós não temeremos as más notícias que vimos, que lemos. Nós aguardaremos e confiaremos na Tua salvação. E nós cremos que, Senhor, que Tu está salvando, que Tu está protegendo um povo, que Tu está selando um povo com o Teu Santo Espírito. E nenhum mal sucederá a eles, ao seu lar e às suas famílias. Nós confiamos nisso, Pai. Confiamos a Ti nossas vidas, tudo que temos e tudo que somos. Que Tu nos guarde, que Tu nos proteja. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E que seja feita a vontade do Senhor. Graças a Deus.